Nesse episódio, eu vou te apresentar duas operações que eu realizei para concluir minha meta do dia, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilho de entrada, para que você possa compreender toda a estrutura da análise e colocar em prática da mesma maneira. Então já pode colar aí para fortalecer e bora lá sem mais enrolações. Primeiramente, observe que o mercado vinha atuando numa tendência principal de baixa, configurando topos descendentes e fundos descendentes. Então, após o mercado configurar esse último topo, que deu origem a essa onda de impulso de baixa, que rompeu esse último fundo, demonstrou o interesse que o mercado tende a continuar aquela tendência principal de baixa. Então o meu objetivo, o seu objetivo, deve ser vender de acordo com aquela estrutura principal. Busque regiões de interesse vendedor e se posicione de acordo com a tendência macro. Então após o mercado finalizar essa onda de impulso, apresentando esse fundo e dando início ao movimento corretivo, ficaremos à espera de regiões de venda para poder vender em regiões estratégicas. Pois lembre-se que essa é a estrutura básica de uma tendência. O mercado realiza uma onda de impulso, começa a corrigir buscando regiões de interesse vendedor, para que depois disso ele possa realizar novamente uma onda de impulso de baixa e você deseja seguir essa tendência. Então, de acordo com esse ciclo corretivo, eu posso marcar nosso canal paralelo, marcando a região de suporte e a região de resistência do padrão. Agora, olha que interessante. Dentro desse canalzinho corretivo, o mercado realiza uma onda de impulso de alta e começa a configurar um canalzinho declinado fora de contexto. Fora de contexto eu quero dizer o seguinte: o mercado configura um padrão gráfico de reversão sem estar presente numa região de resistência muito forte, ou seja, fora de contexto, sinalizou reversão, porém não está numa zona de interesse do preço. Sabendo disso, após o mercado configurar esse canalzinho declinado fora de contexto, sinalizou que haverá uma manipulação nesta região de resistência. Então ficaremos à espera do falso rompimento para vender um pullback após a manipulação. E olha que interessante, eu consegui antecipar essa manipulação lá no meu grupo de operações. Eu sinalizei para os alunos que o mercado tende a manipular aquela região de resistência, varrendo toda aquela liquidez e vamos vender no falso rompimento, ou seja, no pullback após a manipulação da zona. Então observe que de fato o mercado está realizando uma manipulação nesta região de resistência. Eu sinalizei para os alunos que essa é a zona de interesse daquela manipulação, ou seja, o mercado tende a atingir essa zona, realizar o falso rompimento naquela região de resistência e nós venderemos aqui no pullback visando abaixo do preço. Então observe que o mercado atinge a zona de interesse e volta com muita intensidade, demonstrando que de fato era apenas uma manipulação. O mercado começa a corrigir, busca o nosso pullback e nós vendemos visando abaixo do preço. E nesse caso nós temos a confluência também da 50%, puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo. Observe que nós temos a confluência da 50% mais a LT que tinha sido manipulada. Quando o mercado atingiu aqui, eu vendi para o final da próxima vela. Então está finalizando essa primeira operação baseada em manipulação. Você observou que o mercado apresenta pistas para você. Basta você ligar os pontos e identificar quando que o mercado tende a manipular. Espera a manipulação acontecer e entre após o falso rompimento, surfando junto com os manipuladores. Vamos para a segunda operação. Já a segunda operação foi baseada nessa estrutura. O mercado vem apresentando uma tendência principal de alta. Agora observe como o mercado sinaliza para você quando ele tende a reverter uma tendência. No início daquela movimentação, o mercado concretiza uma onda com muita intensidade, começa a corrigir, apresenta novamente uma onda muito intensificada, começa a corrigir. Após isso, perceba que os topos e fundos perdem inclinação, indicando que o mercado tende a reverter aquela tendência. Agora a gente consegue pontuar algumas diferenças. O padrão declinado na primeira operação foi formado no início daquela tendência, ou seja, fora de contexto. O mercado estava indicando que seria apenas uma manipulação. De fato, o segundo caso, o mercado está numa estrutura principal de alta e no final dela o mercado apresenta o canalzinho declinado. Aí sim ele demonstra interesse em fazer novas tendências de baixa. Então é aí que você observa, o mercado fez um canalzinho declinado no início da tendência. Será que ele vai reverter? Não. Provavelmente vai acontecer uma manipulação nos topos, porque o mercado tende a capturar toda aquela liquidez para que depois disso ele possa reverter. No nosso caso, no segundo exemplo, o mercado configura uma tendência principal de alta e no final dela ele configura esse canalzinho declinado. Agora sim é um padrão mais válido. Agora sim ele tende a reverter aquela tendência de alta para uma nova baixa.
Então, de acordo com o contexto dessa movimentação, após o mercado realizar essa forte onda de impulso, começou a apresentar topos e fundos perdendo inclinação, sinalizando uma possível reversão de tendência. E de acordo com o preço atual, o mercado também configura um padrão Cunha apontado para cima, que é um padrão que sinaliza reversão também. Então marcaremos aqui a região de suporte e a região de resistência do nosso padrão. Observe que o mercado vai se afunilando ao longo daquela movimentação, indicando fraqueza dos compradores e de fato o mercado tende a reverter aquela estrutura. Após o mercado romper o suporte daquele padrão, podemos projetar nossos alvos. Então após o mercado romper o suporte do nosso padrão, eu posso pegar o nosso alvo, posicionar na zona rompida e acabo de identificar o nosso alvo do preço. Assim que o mercado reagir e atingir nossa zona, eu posso realizar uma operação de compra visando a alta do preço. Já a segunda operação está finalizando, eu não consegui cravar no toque, então eu esperei a rejeição acontecer, o mercado apresenta o padrão pinça e eu entro logo após a reversão. E foi uma entradinha vitoriosa, com muita tranquilidade baseada na projeção de um padrão Cunha. Então essas daí foram as duas operações que eu realizei para concluir minha meta do dia. Espero que você tenha gostado e compreendido cada passo a passo da análise. Se você gostou e compreendeu, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Te espero no próximo episódio. É nóis!